permissão, primeiro para pedir a proteção de Deus, para que ilumine nossos trabalhos. A dois, para registrar o quórum legal, com a presença do eminente decano, o conselheiro Júlio Cabral, dos ilustres conselheiros Raimundo Miquiles, Júlio Pinheiro, Yara Lins dos Santos, do conselheiro convocado Mário Filho, registrar as ausências a serviço do tribunal, do doutor Érico, viajando em curso preparatório desta corte, da escola e do concurso público, do conselheiro Ari Moutinho, de férias regulamentares, que irão até o dia 18 deste mês, e do auditor Alípio Reis Firmo Filho, substituto de conselheiro, férias no período de 9 a 20/3. Portanto, nós não contaremos com o conselheiro Ari, com o auditor Alípio, nos 20 primeiros dias do mês de março. Eu já registrei como convocado e já disse até a data. Mas ele merece um duplo registro. Vossa Excelência, eminente doutor Michel Levy Júnior, recebo o abraço da corte, o bom dia, extensivo a todos os servidores. Muito bom dia, senhores diretores aqui presentes, chefes de gabinetes, doutor procurador-geral. É o fecho de ouro, o cumprimento que faço a Vossa Excelência. Às vezes tão perto do coração, mas longe às vezes dos meus olhos pela posição, mas eu quero, inclusive, parabenizá-lo pelas suas sempre sábias e salomônicas declarações de equilíbrio, né? Nunca expondo o tribunal de forma pública, pelo contrário, valorizando. Expedientes. Da Câmara de Manaus, outorga ao diploma de cidadão de Manaus, ao vice-almirante da Marinha, Domingos Sávio Almeida Nogueira, propositura dos vereadores Luiz Neto e professor Samuel, dia 16. Eu me privo desse dia, porque nesse mesmo dia eu estarei na Escola Superior da Magistratura para o lançamento do livro Estudo de Direito Constitucional e a homenagem a Bernardo Cabral. Gostaria que será lhe entregue a medalha do mérito acadêmico da Escola Superior da Magistratura. Eu só queria ver a hora dessa solenidade e queria oferecer a quem quiser representar o tribunal ou agradecer à Câmara, porque eu não vou estar lá na solenidade do Almirante, eu vou estar na solenidade... Quando é? Dia 16, segunda-feira. A da Câmara, eu não tenho horário de nenhuma das duas aqui, mas a do Bernardo Cabral eu vou em qualquer horário. Marcamos uma reunião para as 11, né? Marcamos uma... Sim, mas é melhor marcar, então, para... É melhor marcar a reunião, Virna, por favor, para terça-feira. Para terça-feira do Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça e o Ministério Público para terça-feira, por favor. Segunda-feira nós estaremos reunidos os conselheiros às 9 horas. Em seguida, eu irei ao Tribunal de Justiça. Por favor, providenciar. Memorando da Conrex 09/2015. 3 cópias repográficas, 3 mídias digitais do relatório número 1 de 2015, referente à auditoria independente realizada do Proconfins para conhecimento. Aviso do TCU, comunicando a posse do ministro Haroldo Cedral de Oliveira como presidente do TCU e da Organização Latino-Americana do Caribe, entidades fiscalizadoras. E a designação, conselheiro Pinheiro, do auditor Rafael Lores, como secretário das Relações Internacionais. Memorando... Quando será, presidente, a posse? Não, já ocorreu. Comunicando a posse, já ocorreu. Memorando do conselheiro substituto Alípio Reis Firmo Filho, o seu gosto de férias já registrado. Do excelente procurador-geral, Dr. Roberto Cavalcante Cristiano da Silva, comunicando suas férias no período a contar, né, 10 dias do dia 30 de março, ou seja, dos 10 primeiros dias de abril.
Requerimento do conselheiro Imoutinho comunicando gozo de férias, já citado. Do conselheiro Antônio Júlio Bernardo Cabral, idem, 10 dias, de 16 a 25/3. Do requerimento do eminente conselheiro Miquiles, prorrogação vista processo número 2637/2010 até a segunda quinzena de março. De acordo. Propostas da Secretaria de Estado de Direito da Pessoa com Deficiência, solicitando o auditório. Eu queria que, nesse caso, como trata de um curso de capacitação para o representante de direito da pessoa com deficiência, o tribunal cedesse o auditório. É um órgão do Estado, da Secretaria de Direito da Pessoa, com o objetivo de treinar os deficientes. Eu endosso, Excelência. Faça isso. Usarão um elevador, nossas rampas, nosso moderno auditório. Exatamente. Não tem como dizer não numa hora dessa, né? Aprovado por unanimidade. Indicações e propostas. Eu peço a palavra. Há determinadas horas que é melhor fluir o coração e o fazê-lo pela voz do que pelo papel. Porque este frio, o coração altamente sensível. Imaginem, Vossas Excelências, assim, 55 anos atrás, eu conhecia o menino lourinho dos olhos verdes e 50 anos depois venho encontrá-lo nessa Corte de Contas. Estou falando de Júlio Cabral, o conselheiro aniversariante, o filho do grande José Bernardo Cabral de Dona Zuleide, o sobrinho do meu amigo e irmão Luiz Antônio da Rocha. Essa data, que ocorrerá no dia 16, é antecipada por essa Corte de Contas em razão da nossa sessão ocorrer somente hoje, e o conselheiro está em fuga no dia 16, em férias, mas não evitem que a gravata que lhe ofereço possa não apenas orná-lo, como enforcar os seus problemas. É de coração que eu o faço. Não é? De todo o meu coração, desejando-lhe saúde, vida longa, plena felicidade, na honrosa condição de conselheiro decano dessa corte, de ex-presidente amado pelos servidores. Portanto, uso das letras maiúsculas para acentuar de todo o meu coração parabéns e muitas felicidades, com saúde e vida longa, Júlio Cabral. Julinho, parabéns. Deus te abençoe. Senhor presidente. Pois não, conselheiro Miquel. Eu concordo em gênero, número e grau com as palavras de Vossa Excelência, exceto quanto ao enforcamento dos problemas. Sim. Se não enfocar o conselheiro, problema... a gravata que ele me deu vale a pena me Vale a enfocar. pena. Mas, então, parabenizar o conselheiro Júlio Cabral pela passagem do seu aniversário, que ocorrerá no dia 16, e dizer que é uma satisfação esse convívio, já desde 2000, nesta Corte de Contas. Quando Sua Excelência ingressou no Tribunal de Contas, eu estava ainda no cargo de auditor. E, por isso, essa nossa convivência aqui, como ele diz, às vezes um pouco tumultuada, né, mas sempre para o bem do tribunal. E, então, desejar a Vossa Excelência muitos anos de vida, junto aos seus familiares, que Vossa Excelência possa gozar o seu aniversário com muita saúde, com muita paz, junto aos seus familiares. Era isso. Senhor presidente, eu quero, com muita satisfação, primeiro endossar as palavras de Vossa Excelência e do conselheiro Miquiles, e certamente os que me sucederão na fala haverão de, com regozijo, registrar o aniversário do eminente conselheiro, amigo dileto, Júlio Cabral. Júlio, de espírito lusitano, espírito alegre, espírito também combativo, mas que
tem prestado a sua atuação aqui nesse tribunal ao longo de já 15 anos, mais de uma década e meia, e que a todos nós dá satisfação por essa forma espontânea, muitas das vezes até um pouco mais forte, mais espontânea, o que caracteriza exatamente a personalidade de um cidadão que não guarda rancor. Não guarda rancor em seu coração, o que é muito importante. Eu talvez não tenha a mesma dimensão de Vossa Excelência, mas todos os dias procuro me disciplinar quanto a essas questões de situações que acontecem no nosso dia a dia, e essa capacidade de reconstrução que Vossa Excelência tem, isso realmente é digno de registro. Então, quero desejar a Vossa Excelência, extensivo à sua família, muita felicidade, muita paz, muita saúde. Vossa Excelência possa ficar até os 75, que, aliás, hoje deve ser votado em segundo turno, a PEC da Bengala, o conselheiro Miquiles está aí radiante, e todos nós estamos felizes por ele também. E, certamente, Vossa Excelência, isso deverá ser estendido, Excelência, não antecipe. E o conselheiro Josué também, eu fico por ele. Também, claro. Mas eles estão mais próximos, os dois estão mais próximos. Vossa Excelência também, conselheiro Josué, terá esse direito, e, obviamente, como direito, certamente Vossa Excelência não abrirá mão. Desejar ao Júlio Cabral muita saúde, muita paz, extensiva à família. E eu quero fazer uma correção também aqui, Excelência, aproveitando o ensejo da passagem de aniversário do conselheiro Júlio, que na sessão passada nós homenageamos as mulheres, os aniversariantes da semana, e eu me penitencio por ter esquecido, mas hoje corrijo, de não ter registrado o aniversário da nossa querida Patrícia Mede. Portanto, Vossa Excelência já providenciou na ata. Muito bem. Então, eu quero desejar também a Patrícia, tal qual a minha hoje gripada, extremamente gripada, mas muita saúde e paz. Ao Julinho, como a gente chama carinhosamente, mais uma vez extensiva à sua família, muita paz, saúde, que Deus lhe proteja. Yara Lins do Espírito Santo. Também gostaria de me associar, com imenso prazer, de parabenizar o meu querido amigo Júlio Cabral, amigo de 2000 para cá também, já me encontrava no tribunal. E quero dizer que eu aprendi a admirá-lo também, não só por estar sempre do meu lado, me defendendo carinhosamente, e também por ser atendida em alguns pedidos. Vossa Excelência sabe o melhor para nós e o melhor para o tribunal. Quero parabenizar, desejando saúde, muita saúde, paz, felicidade para Vossa Excelência. Vossa Excelência merece, é uma pessoa boa, um coração bom, um homem justo e bem sério nas coisas públicas. Eu admiro Vossa Excelência. Um abraço. Conselheiro Mário Filho. Também quero parabenizar o conselheiro Júlio Cabral, né? Uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito especial, uma pessoa que eu conheci desde que entrei aqui no tribunal e que o convívio no dia a dia me fez admirá-lo cada vez mais. Tenho muito carinho, muito respeito por Vossa Excelência e desejo que tenha um feliz aniversário com muita saúde. Eminente Procurador-Geral, Dr. Roberto Cristianan. Também gostaria de endossar as palavras já ditas pelo presidente e demais conselheiros e desejar ao decano, conselheiro Júlio Cabral, também todas as felicidades, muita saúde, muita paz
ele que é botafoguense também como eu, e ganhamos um título esse ano, quem sabe. E também desejo isso tudo em nome dos colegas do Ministério Público, que também o tem grande admiração por Vossa Excelência, pelo respeito que sempre trata os colegas do Ministério Público, normalmente sempre acolhe as nossas teses, nossos pleitos. Então, em nome de mim, em meu nome, em nome de todos os colegas do Ministério Público, desejo um feliz aniversário, muita saúde e vida longa ainda, também no tribunal e na vida. Um abraço. Excelência, a minha pressa para falar era porque eu não saberia se aguentaria pela emoção. Então, eu vou começar sem demagogia, sem modéstia, que a modéstia fique à parte, do doutor Roberto. Creio eu, não é eu que eu saiba, eu fui o único que foi homenageado no final da presidência pelo Ministério Público. Não sei se o senhor se lembra com uma placa que vocês me ofereceram. Assim como tudo que falaram, esta placa eu não sei se merecia, mas um bem danado elas me fazem. E aos colegas, ao presidente, doutor Miquiles, doutor Júlio Pinheiro, doutor Iara, doutor Mário, e certamente aos outros que, por motivos outros, férias ou impossibilidades, não estão aqui, mas tenho, longe da modéstia de novo, absoluta certeza que têm a mesma opinião. Em maio fazem 15 anos, presidente, que eu estou aqui na casa como conselheiro. O tempo é rápido, voa, principalmente quando temos mais de 50 anos. Os anos correm e você nem os vê. Presidente, eu lhe agradeço pelas palavras. Vossa Excelência sabe que eu tenho uma admiração por Vossa Excelência em todos os sentidos da vida, tanto no profissional que você é, na sua área de radialista, a sua atuação aqui no tribunal, que em um ano e pouquinho, Vossa Excelência não tenho a menor dúvida em dizer que já equilibrou a vida dos funcionários e continua batalhando para isso. Para mim, nesse aspecto, Vossa Excelência está imbatível até agora. Então, e tem um fato muito positivo entre nós, que Vossa Excelência lembrou com bastante sabedoria, a sua amizade. Não era nem amizade, eram irmãos, do tio que eu mais gostei na vida, era meu tio padrinho, Luiz Antônio da Rocha, saudoso. Então, muito obrigado, presidente. Doutor Miquiles também. Doutor Miquiles é uma relação, de vez em quando, tumultuada no bom sentido, mas passei a lhe admirar, conselheiro Miquiles, a partir do momento que as suas decisões são espontâneas. Tanto faz qualquer uma decisão, qualquer um falar. Vossa Excelência não é hipócrita, Vossa Excelência não elogia ninguém sem achar que essa pessoa merece. Então, por isso mesmo, eu lhe agradeço, porque se Vossa Excelência me elogiou, no mínimo, Vossa Excelência sente algum carinho por mim. E a recíproca é completamente verdadeira, apesar de alguns casos dizerem o contrário. Mas isso são coisas inerentes ao nosso trabalho. Julinho Pinheiro. Julinho Pinheiro Conheci Julinho Pinheiro por telefone, enchendo o seu saco, não é, Julinho? De uma vaga lá para um pobre infeliz, como é o nome daquela instituição, Julinho, que você me ajudou? Na estrada? Essa instituição de recuperação de drogados, E desde aí, somos xará, e desde aí eu tenho uma amizade por Júlio Pinheiro bastante
grande, bastante, que me faz muito bem. Júlio é um bom companheiro, em todos os sentidos, daqui e fora daqui. Tenho uns passeios com eles inesquecíveis, que me fez até não lembrar a volta. Ele sabe o que é. Doutor Mário, Vossa Excelência é uma pessoa carismática, não é? Apesar de muitos acharem que Vossa Excelência é retraído, mas Vossa Excelência é uma pessoa educada, uma pessoa que eu admiro pela sua cultura, pelo seu trabalho que vem dedicando ao tribunal desde que entrou, não é? E me sinto orgulhoso de participar deste tribunal com sua companhia. Isto vale para todos. Agradeço a todos e desculpa a longa demora. Presidente. Eu gostaria de deixar ainda. Gostaria de aproveitar a oportunidade que o eminente aniversariante deixa para me dirigir, sobremodo aos dirigentes que estão aqui para comunicar aos seus servidores. A presidência, os conselheiros, o tribunal está atento, né, primeiro, a database, a possibilidade aritmética real de fazê-las duas não feitas. Os cálculos já estão na Prodam. O que não posso é, no momento que o país está numa descendente, onde a produção do Estado cai 11%, esperar que a safra gorda seja a mesma neste ano de 2015. Então, me perdoe a franqueza do popular, cautela e caldo de galinha e aritmética não faz mal a ninguém. Dentro dos números, graças a Deus que essa Corte de Contas é uma das poucas instituições nesse país que pode pensar se vai dar regular, muito ou pouco, mas dará. E cumprirá a database deste ano. E está examinando a possibilidade das duas outras bases, seus efeitos multiplicadores e a retroatividade para fazer. Inclusive, pedi hoje ao doutor Pedro que observe como agiu o Tribunal de Justiça nas datas básicas anteriores, porque, o que me parece, são para 60 meses, 5 anos. Aqui na Corte, creio eu, que, ao depender da manutenção da receita do Estado, nós poderemos fazê-los em duas etapas, metade este ano e a metade o outro, desculpa, com o desembolso de uma parte de saída, para que não seja tão diluído, tão pulverizado esses ganhos. Claro que isso implica em cálculos aritméticos, talvez a não manutenção da totalidade da produtividade, mas sempre que a resultante seja uma de ganho real aritmético e de ganho a levar à aposentadoria, sem se descuidar de outras particularidades de dois vertentes da Corte, tanto quanto aos suplementaristas, quanto aos de nível superior ou não. Né? Nós estamos atentos, acompanhando. Quero agradecer a diligência da nossa diretora jurídica, doutora Rosanila Feitosa, da conselheira Yara Lins, do conselheiro eminente Júlio Cabral, Júlio Pinheiro, que estiveram conosco, ao conselheiro Miquiles, que vem, insistindo, inclusive com uma frase assim: Vossa Excelência passará para a história dessa Corte se conduzir as duas bases anteriores. Verdade, conselheiro Miquiles? E eu tenho sido, graças a Deus, sensível a tudo isso. Né? Eu queria mais do que uma placa que Vossa Excelência tão honradamente mereceu do Ministério Público. Eu queria só um dos servidores dizendo assim: você se dedicou. É o que eu tenho feito. Eu penso no tribunal como um todo. Eu vou aos detalhes. Por exemplo, o conselheiro Pinheiro deslanchou um processo de julgamentos eletrônicos. Embora o tribunal seja criticado, porque ainda é tribunal do papel, nós já temos uma queda de 6 milhões para 3 milhões em número redondo de cópias anuais. Claro que a gente foi descobrir determinadas particularidades que ninguém sabia, que o Cabral também se
conselheiro Cabral se assustou e eu. E uma cópia colorida, por exemplo, é R$1. A preta e branca, que essa aqui é 10 centavos, 10 vezes menor. Então, o nosso mundo não é mais colorido. Nós vamos olhar a verdade cruel da aritmética e da crise, economizando também no papel. Me perdoem assim esse desabafo, mas foi muito feliz a sua colocação, porque me permite esse desabafo. Já era para mim ter feito isso há muito tempo, mas as coisas não andam na velocidade que a gente quer. Porque para dar o pulo do gato é preciso a pactuação. Porque ela descarrega durante 20 meses um encargo de 3 milhões da folha de aposentados e pensionistas, com todas as salvaguardas que foram necessárias. E aí, só há uma palavra. Os senhores estarão atendidos. Plenamente, no todo, em totum. Eu tenho que fazer isso, já dá para ir meia força, mas por que não ir a força inteira? Bem, e creio que aí muitos se animarão, né, a não ter o receio da aposentadoria. Bom dia, amigos. Vamos continuar com a palavra, indicações. Desculpa, o conselheiro Pinheiro, é uma honra ouvi-lo. Senhor presidente, eu estive essa semana reunido, veio ao meu gabinete, em função de conversas constantes que nós temos com essa secretaria acerca do aprimoramento que a gente busca para que nós possamos exercer o nosso controle ambiental aqui no tribunal. E formalizei uma audiência com a secretária de Desenvolvimento Sustentável, a Camila Amaral, e algumas coisas me causam preocupação, senhor presidente. E eu estou aqui solicitando ao Pleno e a Vossa Excelência, tendo em vista as últimas mudanças realizadas pela reforma administrativa do Governo do Estado, em secretarias e autarquias estaduais, eu venho solicitar a Vossa Excelência que submeta ao Tribunal Pleno o presente ofício que vou entregar a Vossa Excelência, objetivando a concessão de autorização para envio de requerimento ao Governo do Amazonas, solicitando informações sobre mudanças deflagradas no quadro administrativo e técnico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Com a extinção, pelo que tivemos notícia, exatamente essa preocupação, uma das preocupações, do Centro Estadual de Unidade de Conservação, o CEUC, considerando que essa Corte de Contas realizou auditoria operacional de unidade de conservação em integração com o Tribunal de Contas da União, em 2013, culminando com a apresentação de 31 recomendações e com a pactuação de um plano de ação a ser cumprido até o ano 2016. Considerando que existem representações emanadas do Ministério Público de Contas atinentes às condições de gestão de unidades de conservação e que há informações sobre a redução de cargos de chefes de unidade de conservação que já eram diminutos, sugerimos a essa presidência, senhor presidente, que a Secretaria-Geral de Controle Externo, que presente na sessão, por intermédio do Departamento de Auditoria Ambiental, possa fazer uma exposição de motivos a ser enviada ao Governo do Amazonas solicitando essas informações, para que nós possamos ter concretamente nas nossas mãos esta realidade, que, se consolidada, entendemos que isso pode gerar alguns problemas futuros, como, por exemplo, o aumento do desmatamento, já que reduz-se a fiscalização e, consequentemente, os problemas podem advir em função disso. Eu não falo só da questão de desmatamento, falo sobre todas as outras questões. Eu, pessoalmente, propus ao Pleno, e foi aprovado pelo Pleno, uma auditoria ambiental na área de abastecimento aqui
de Manaus, tratando especificamente de água, considerando que este ano agora nós teremos um Fórum Mundial, como todos os anos tem, no dia 22, que é dedicado ao Dia Mundial da Água, e nós solicitamos que houvesse uma auditoria para verificar exatamente qual é a qualidade da água que é servida em Manaus, se a taxa ela é compatível, o que efetivamente o povo está pagando e quais são as perspectivas futuras, considerando a necessidade premente do tribunal fazer controle ambiental. E aí eu solicito a Vossa Excelência que submeta ao Pleno para que nós possamos colher essas informações e, doravante, encontrar eventuais soluções. Eu peço a palavra, Excelência. Decano, Vossa Excelência tem. Por favor. Conselheiro Júlio, já há uma definição sobre isso? O governo já definiu nesse corte? Concretamente, nós queremos essas informações, extraoficialmente, sobre da redução dessas pessoas nessas unidades, dos cargos onde existem essas pessoas que fazem o controle nessas unidades de conservação, e para ter informação mais generalizada acerca da redução da estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. É só a informação que nós queremos para que possa palmilhar o nosso trabalho de controle no futuro. Porque me parece que ainda há debate na Assembleia sobre isso, bastante. Não é uma coisa definida ainda. Já foi publicado esta mudança? Já foi aprovada a reforma. Ok. Perfeito. Perfeito, era só isso. De antemão, o meu voto completamente a favor, Excelência. Eu também quero ter esse entendimento, mas vou aguardar, vou ouvir o conselheiro Miquiles. O próprio governo está reemendando algumas coisas, inclusive quanto à universidade. Hoje já... Eu creio que, com todo respeito, mas não seria competência, neste momento, do Tribunal de Contas, porque é uma matéria que está submetida à Assembleia Legislativa, que é o órgão competente para alterar, aprovar a legislação que trata do assunto. Compete ao tribunal a fiscalização dos órgãos que foram criados. Exatamente o que nós estamos fazendo. E, nesse momento, verificar se estão atuando corretamente dentro daquilo que foi aprovado pelo Poder Legislativo. Parece que o prudente seria aguardar a publicação da lei e aí sim tomar qualquer medida que fosse necessário, mas no âmbito da fiscalização que compete ao Tribunal de Contas. É a minha opinião. Senhor presidente, só para endossar Mas aqui, nós estamos solicitando informações, esse tribunal, como faz... Mas o fecho de Vossa Excelência é perfeito. Eu gostaria de Vossa Excelência me permitisse pontuá-lo. Após o seu razoado, o conselheiro Pinheiro arremata da seguinte forma: assim, sugerimos à presidência que a Secretaria-Geral do Controle Externo, por intermédio do Departamento de Autoria Ambiental, possa fazer uma exposição de motivo a ser enviado ao governo. Eu acho que... mas eu acho aí que Vossa Excelência tramita nesse aspecto assim, sem nenhum obstáculo, só nessa parte final. Porque o que o conselheiro Pinheiro diz é o seguinte, que tem várias inspeções em andamento e alguns pactos para que eles sejam cumpridos até 2016. A sua preocupação é o seguinte: com o novo órgão, isso terá andamento? Será? Eu quero dizer que não vejo problema nessa parte final do requerimento, desculpa, em ser atendida. Assim, sugere esta presidência, ele, naturalmente a todos nós, que a Secretaria do Controle Externo, por intermédio do Departamento de Autoria Ambiental, faça uma exposição de motivos a ser enviada ao governo do Estado. Eu acho que aqui não... Aliás, exatamente com essa finalidade, para que nós possamos, porque não seríamos nós... Eu seria até audacioso dizer, Vossa Excelência, que Vossa Excelência, através da auditoria, poderia fazer isso, mas Vossa Excelência não seríamos nós, de lavra pessoal, que faríamos isso.
é para que autorize o Não controle tem nenhum externo problema. através Na- do DEAMB, nessa- através que morre o possam pedir restante. informações O concretas. tribunal não pode atuar na parte do controle interno. Isso é controle interno. Não, O Excelência, tribunal não absolutamente. pode Nós fazemos atuar o governo do estado criou cargos, criou uma secretaria, criou órgãos. Excelência. O tribunal não pode Não, mas interferir Houve nisso aí. uma parte, Vossa pactuação. houve Não uma tem pactuação competência para isso, dita com todo aqui no item respeito. 2. Mas eu queria Isso não está mediar. Eu previsto não na nossa estou lei O orgânica. colocando tribunal mais em determinou discussão, 31 conselheiro Miquelis. recomendações. A preocupação é O se a ponto que Vossa Excelência tem estrutura... razão. Eu só estou pontuando já que a Secretaria-Geral possa, entendeu? Apenas Senhor presidente, isso. colhe os votos, senhor presidente. O Não, requerimento está feito. eu Colhe tô os falando, não, votos. está em discussão. Pois é, colhe os Está em votos. discussão. Eu entendo que, me perdoe o conselheiro Pinheiro, se nós nos prendermos ao objetivo e não à narrativa, não tem por que ter obstáculo. A narrativa, sim, é possível que vá se discutir isso aqui, mas mandar o controle externo, que por intermédio da diretoria ambiental possa fazer uma exposição que será enviada ao governador do estado e submetida a nós essa exposição, Claro. eu não vejo nenhum problema. Nenhum problema. Eu não vejo. E fiz dessa forma Sinceramente. para não criar, aparentemente, parecer que nós estamos criando dificuldade. É ao porque, contrário. se Se nós o fazemos todo for controle analisado, ambiental Vossa e não Excelência tem temos razão. informações concretas, Mas ao fecho, o que o conselheiro Pinheiro pede é só isso. Eu estou submetendo, né, naturalmente, que me perdoe, o conselheiro Pinheiro, com devido a síntese, apenas essa parte do seu requerimento, que é o seu objetivo. não, Que Vossa passa a Excelência ser o- está propondo o requerimento como um todo. As informações que constam aqui, das 31 recomendações que foram pactuadas, as informações poderão ser colhidas a posteriori, não há nenhum problema. Mas é que o controle externo possa solicitar essas informações para que a gente possa, doravante, tomar Bem, então, eventuais... já que o autor, né, não permite que eu sintetize, Não, mas está sintetizado. assim. continua em discussão. Ouvimos o conselheiro Cabral a favor, o conselheiro Miquelis contra, Olhe os outros votos. conselheiro Iara. Não vejo nenhuma dificuldade nisso. Eu gostaria de ler, e aí no final da sessão Vossa Excelência pede vista de sessão. eu peço. Perfeito. Conselheiro Mário, quer antecipar ou não? Perfeito. Então, continua indicações e propostas. Expedientes. Sigo com a distribuição por sorteio. Eu já havia lido o expediente. Eminente decano, número 1, Júlio Cabral. Número 7, Raimundo Miquelis. Júlio Pinheiro, número 3. Érico Desterro. Conselheiro Érico, número meia dúzia. 6. Arimoti Junho, número 5. Yara Lins dos Santos, número 8. Conselheiro Mário Filho, número 4. Auditor Alípio Reis Firmo Filho, número 2. Julgamento adiado, todos fora de pauta. Pauta ordinária. Inicio pelo eminente decano. Não há destaque. Aliás, obrigado, doutor Mexil. O doutor Mexil estava com mais pressa do que o conselheiro Pinheiro. Permitam-me, de carreirinha, em bloco, aprovar as pautas por não haver nenhum obstáculo, nenhuma observação dos eminentes conselheiros Júlio Cabral, Raimundo Miquelis, Júlio Pinheiro e Yara Lins. Apenas cito que na pauta do eminente conselheiro Júlio Pinheiro, há um pedido de vista do conselheiro Miquelis no processo 10.890 de 2014. Pauta do eminente conselheiro Mário Filho. Como conselheiro, processo SPED número 12.590 de 2014. Recurso
Acho que é aposentadoria. Tem a palavra, sim. Vossa Excelência tem a Presidente. palavra, eminente conselheiro. É um recurso ordinário interposto contra a decisão da segunda Câmara desta Corte, que julgou ilegal a aposentadoria do recorrente. Verifiquei nesse processo que, com relação ao processo original, que foi julgado pela segunda Câmara, faltaram documentos essenciais à análise da aposentadoria e a mesma teve por fundamento a Lei Complementar número 77 de 2010, que foi considerada por este tribunal inconstitucional, né? E por estes motivos eu entendo que o recurso merece ser conhecido, porém não merece provimento. O conselheiro Miquiles entende de forma diversa. Eu gostaria de ouvi-lo. Né? A divergência, Raimundo Miquiles. Eu estou justificando que, de fato, houve nesta Corte de Contas o acolhimento do incidente de inconstitucionalidade relativamente aos artigos 2º e 3º da Lei Complementar Estadual 77/2010, por contrariar a Lei Federal 51/1985 e, por consequência, a Constituição da República em seu artigo 24, inciso 12 e parágrafos. A referida Lei 77/2010, em seu artigo 3º, considerado inconstitucional por esta Corte, serviu de fundamento ao ato aposentatório do inativado. Entretanto, há que se ressaltar que o acolhimento desse incidente de inconstitucionalidade se deu por meio do Acórdão 113/2014, Tribunal Pleno, datado de 23/4/2014. Por sua vez, o ato aposentatório do servidor data de 21/3/2014, portanto, é anterior ao referido acórdão. Em suma, a decisão posterior pela inconstitucionalidade de lei não pode prejudicar um ato proferido anteriormente, quando a referida norma legal se encontrava perfeitamente válida. E aí eu trago aqui os fundamentos do artigo 27 da Lei 9.868, de 1999, que o Supremo entendeu que é possível homenagear o excepcional interesse social, mesmo diante de lei inconstitucional ou ato normativo, exibido o artigo 27 da referida lei, que estabelece invérbias. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Então, eu trago aqui esses argumentos para discordar do voto do nobre relator e, preliminarmente, propondo ao egrégio Tribunal Pleno, na competência atribuída pelo artigo 11, inciso 3, letra F, do item 3 da resolução número 4, de 23/5/2002, que é o regimento interno, e preliminarmente tome conhecimento do recurso ordinário interposto pelo senhor Ademir Pereira da Silva Freire, por preencher os requisitos de admissibilidade do artigo 59, inciso 1 e 60 e 61, caput da Lei 24.23/96, e no mérito que seja dado provimento integral, reformando a decisão 944/2014, folhas 83 e 84, do processo 11.460/2014, proferida pela egrégia segunda Câmara desta Corte, com consequente julgamento pela legalidade do decreto de 21/3/2014 de aposentadoria do senhor Ademir Pereira da Silva Freire, investigador de polícia, classe especial, matrícula 054 274 1E
do quadro de pessoal da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Esse é o voto com determinação à Secretaria do Tribunal Pleno que, após a ocorrência da coisa julgada administrativa, nos termos dos artigos 159 e 160 da Resolução 4/2002, adote as providências do artigo 161 do Regimento Interno. É o voto destaque no processo. Vossa Excelência. Eu gostaria da palavra. Pois não, conselheiro Mário, uma honra. Eu quero respeitosamente discordar dos argumentos expostos pelo conselheiro Miquiles, pelo simples fato de que a declaração de inconstitucionalidade, a regra é que ela retroaja, é que ela tenha efeitos retroativos. A lei é declarada inconstitucional desde o seu nascimento. Por isso mesmo é uma declaração. Ela não está sendo constituída, né, como inconstitucional. A exceção é que ela não tem efeitos retroativos, tem efeitos ex nunc. Essa exceção é prevista no artigo 27 da Lei 9.868 de 1999, que, mesmo assim, no meu modesto entendimento, é aplicável tão somente ao âmbito do Supremo Tribunal Federal. E mesmo naquela corte, o efeito ex nunc, o efeito não retroativo, só poderia ser deferido caso se manifestassem desta forma 2/3 dos membros da Corte Suprema. Por isso, eu mantenho meu posicionamento com relação a este recurso pelo seu não provimento. O eminente conselheiro Pinheiro me parece impedido. Eu faço só uma pergunta à memória da Corte. Inúmeros casos dessa natureza foram votados. E, ao que me parece, vamos admitir, na sua grande maioria, tem prevalecido. Aliás, não conheço nenhuma divergência aprovada que não seja, me perdoe, eminente conselheiro Mário Filho, a suscitação Raimundo Miquiles, de que os fatos que ocorreram e antecedem a declaração de inconstitucionalidade, o tribunal tem mantido o status. Diga, conselheira. Pois não. Ouviremos. Eu também tenho o mesmo entendimento do relator de que o efeito, a inconstitucionalidade, via de regra, os efeitos são ex tunc. Se é inconstitucional desde sempre. Então, deve atingir o ato de qualquer forma. A decisão, o tribunal apenas apreciou em algum momento, no caso aí posteriormente, e entendeu pela inconstitucionalidade daquela lei. Mas a inconstitucionalidade já vem do nascedouro. Então, ela deve também incidir sobre este ato, na minha opinião, da mesma forma que entende o relator. Eu peço vista do processo, excelência. Concedida. Pois não. Que Vossa Excelência acho que se enganou. Pois é não. o contrário. É o contrário. A posição do relator sempre prevaleceu nessa casa. Sempre. Nesse aspecto. Eu fiz uma pergunta, eu não fiz uma afirmativa, não. Eu agradeço a sua resposta. Na minha opinião, claramente o relator tem razão nesse processo. É a minha opinião. E eu estou trazendo aqui o artigo que o relator citou Só um aqui. dedinho. Eu estou trazendo aqui no meu voto vista, é o artigo 27 da Lei 9.868, que eu acabei de ler, certo? E tem um incidente de inconstitucionalidade que foi o Tribunal Pleno aprovou em relação a um dispositivo da lei da Prefeitura de Manaus, do 870 de 2005, e a Procuradoria-Geral da República nem mandou arquivar o processo. Mandou arquivar o processo. Talvez seja o mesmo caminho que tomará essa... Eu também não sei nem se ela já foi... Essa decisão do incidente de inconstitucionalidade essa decisão já foi executada pelo tribunal. Se já foi executada pelo tribunal.
nesse processo. Eu nem entrei nesse mérito Mas aí. uma verdade prevalece. O pedido de vista está deferido. Eu quero dizer que em nenhum momento eu fiz uma afirmativa. O que eu queria saber é como a Corte havia se comportado em fatos idênticos, né, para o princípio da coerência. Cabral, conselheiro, expôs a sua opinião, mas tem os julgados. Eu não tenho nenhuma resposta que se contraponha ao seu argumento, então o dele prevalece. Está concedido vista. Eminente conselheiro Mário Filho, momentaneamente, Vossa Excelência torna-se auditor. Para a proposta de voto, ao SPED número 10.979/2014, prestação de contas. Há só um pedido de vista na sua pauta do conselheiro Raimundo Miquiles ao processo número 4970 de 2014. O que está em tela é este que eu acabei de dizer, o SPED. 10.979 de 2014. Tem a palavra. Pois não. Então, esse processo trata de uma prestação de contas anual da Câmara Municipal de Beruri, exercício de 2013, de responsabilidade do senhor Naidi Castro Madi. E, neste processo, a minha proposta de mérito é pela regularidade com ressalva e entendi pela aplicação de uma multa ao senhor Naidi Castro Madi, no valor de R$ 3.000, com fulcro no artigo 53, parágrafo único da Lei 2.423 de 96, nosso regimento interno, tendo em vista que a irregularidade que constatei não entendi como causa para irregularidade das contas. O destaque do conselheiro Miquiles propõe a retirada da multa. Eu mantenho o meu posicionamento pela aplicação da multa. Há um voto vista do eminente conselheiro Miquiles que, quanto ao mérito, não é divergente de Vossa Excelência. É apenas quanto à conceituação da penalidade. Conselheiro Miquiles, Vossa Excelência é a divergência. Estou pedindo para retirar a multa. Eu Vossa voto com o Excelência. relator apenas pela regularidade com ressalvas, sem aplicação de multa. Vossa Excelência mantém o seu voto ou acata, conselheiro Mário? A proposta de voto? Eu mantenho a proposta de voto. Mantém. Então, nós estamos aqui, quanto ao mérito, pacíficos. Quanto à penalidade, o conselheiro relator, em sua proposta de votos, aponta uma multa de R$ 3.000. O conselheiro Miquiles diz que não há razão para multar uma falha formal e abstrai a multa, subtrai, sem multa. Submeto à discussão. Colhe os votos. Eminente decano, Júlio Cabral, como faz Vossa Excelência? Excelência, na minha opinião, as falhas não são, assim, meramente formal. Por isso mesmo, eu acompanho o relator na multa ao gestor. Eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanho o destaque do conselheiro Miquiles. Portanto, 1-1. Conselheiro Iara. Com destaque. Em acompanhando o destaque, Vossa Excelência passa a ser o relator. Conselheiro Miquiles, relator do voto. Redator. Vencido a proposta de voto somente quanto à multa. Proclamo o voto unanimidade quanto ao mérito regular, com a multa por maioria, sem a multa por maioria. Mas eu submeto aos colegas a pauta com ressalva sem multa. Eu estou aqui relendo mais uma vez a pauta administrativa para ver se tem alguma matéria controversa ou polêmica. Senhor presidente, a pauta administrativa traz alguns projetos de resolução. Pois não. Eu saí ontem
do tribunal era 7h15 Não, mas Vossa da Excelência noite. me ajuda nisso. 7h15 da noite, e esses projetos não estavam, pelo menos o... Bem, então vamos a eles. Eu- É o 296 de 2015. E eu, para não atrapalhar a apreciação da matéria, eu dou impedido nesses dois processos. Que Não, estão- mas primeiro na vamos dizer que é o seguinte: o 926 é uma minuta para alterar o regimento interno da Escola de Contas e a criação do seu símbolo, do seu brasão. A outra é a inclusão da ouvidoria ambiental no âmbito da ouvidoria geral, o que cá para nós, se é ouvidoria, junte-as. Não vejo mais nenhum projeto de resolução. Tem algum fora esses dois? Não, são só os dois, Excelência, e eu, Pois não. se houver votação, declaro o meu voto a favor dos dois. Assim acolho. Quanto ao conselheiro Pinheiro, que já foi da Escola de Contas e da ouvidoria, A favor, Excelência, e todos. Vossa Excelência, conselheiro Iara, De acordo. conselheiro Mário, Também de acordo. conselheiro Miquelis, considera impedido as duas? Até no regimento? Tá bom. Não, a matéria proposta pelo conselheiro Pinheiro foi concedido vista à conselheira Iara, que resolveu permanecer em vista. E concedido, deferido. 11h01. Fazia tempo que a gente não fazia uma reunião dentro de 1 hora. Né? Muito obrigado. Agradeço a todos, a Deus, os servidores. E, seguindo o regimento, marco uma nova reunião desta Corte para a próxima quarta-feira, às 18 horas, no horário regimental. Dia 18. Próxima quarta-feira, dia 18. Às 10 horas. Retire-se as horas, permaneça o numeral. Dia 18, às 10 horas. Muito obrigado, Michel.